Vocês devem estar olhando aqui esse potita e eu acho que vocês já sabem, até mesmo pelo título, que hoje é dia de falar de Chainsaw Man. Pois é, esse anime que é maravilhoso, entendeu? Eu amo Chainsaw Man. Meu mangá tá pra lá, eu esqueci de pegar, mas enfim. E vamos falar hoje de tipos de demônios que existem em Chainsaw Man, porque, mano, mesmo lendo, eu não percebi a diversidade que tem. É sério, eu vou contar tudo pra vocês hoje. Senhoras e senhores, eu sou Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bora! Não precisam se preocupar que eu não vou dar spoiler nesse vídeo, ok? Então fiquem tranquilos. Os demônios, ou akumas, ou até mesmo os debiru. Eu imagino que debiru deve ser katakana e aí vem de devil, alguma coisa assim, lá do inglês, mas enfim. Os demônios de Chainsaw Man são uma raça de entidades sobrenaturais que se alimentam de sangue e medo. E por causa disso, eles aparecem no mundo todo. Os demônios, eles nascem lá do inferno, obviamente. Mas eles nascem por conta de um nome. Pois é, esse nome se relaciona a um conceito. Os nomes podem ser tanto coisas tangíveis, materiais, tipo, sei lá, no caso o demônio do tomate, a gente pode pegar, atacar em alguém, enfim, quanto algo abstrato, como por exemplo o demônio da eternidade. A eternidade que a gente viu já no anime, a gente não pode pegar a eternidade, enfim. Bom, e aí acontece que esses demônios, eles nascem através de uma consciência coletiva da humanidade sobre esse nome. Então, todo mundo sabe o que é uma arma, certo? Muita gente tem medo de arma. E é exatamente por isso que nasce um demônio da arma. Fez algum sentido? E como esses demônios se alimentam de medo, quanto mais medo a humanidade tem, mais forte ele é. Por isso que o demônio da arma é um dos mais fortes, enquanto o demônio do tomate é só negócio ridículo. Bom, e acontece que os demônios são imortais. E você fala, como assim? Calma, eu vou explicar para vocês. Quando um demônio morre aqui na Terra, no mundo, então o Dente foi lá e matou o demônio do tomate, ele vai renascer lá no inferno sem nenhuma consciência sobre a vida que ele teve na Terra. E quando ele morre lá no inferno, ele vem para a Terra sem também consciência da sua vida lá no inferno. Ou seja, ele fica indo, voltando infinitamente. Só que algumas memórias prevalecem. Como, por exemplo, tem um demônio assim que eu não vou falar porque é spoiler, mas ele diz que a última coisa que eles ouviram no inferno antes de morrerem e reencarnarem na Terra foi o som de uma motosserra. Bom, e a aparência de um demônio, obviamente, ele varia de um para outro. Porque isso às vezes, não sempre, mas às vezes tem a ver com o seu nome. Então o demônio do tomate vai parecer um tomate. Só que os demônios, eles têm ali no meio também algumas partes humanas, umas coisas nojentas, cabeça, braço, dedo saindo por ali, o que dá essa aparência um pouco mais assustadora. Só que também existem alguns demônios que eles podem ser perfeitamente humanos. Pois é. E como eu já disse, os demônios, eles se alimentam tanto do sangue quanto do medo dos humanos. Só que deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Sabiam que os demônios, eles podem simplesmente beberem o sangue de outro demônio, como o Denji fez lutando contra o demônio da eternidade, ou até mesmo se alimentando de animais. E pra piorar, eles podem ser vegetarianos. Pois é, eles podem comer comida normal. Mano, um brócolis ali, até mesmo uma carninha, sei lá, uma carne. Só que você me fala, por que os demônios não fazem isso? Quando ele se alimenta do medo, ele fica mais forte, mais poderoso. E quando ele se alimenta do sangue, ele tem a regeneração, então ele consegue se regenerar muito rapidamente. Por conta disso, como os demônios são criaturas que estão sempre buscando poder, eles não vão chegar lá e simplesmente falar, não, comer uma carninha aqui, tá ligado? Eu posso até ser muito forte, muito poderoso, mas eu acho que eu vou comer uma carninha. Enfim, tem demônios sim que eles não são hostis, eles acabam cedendo a esse lado, eles conseguem falar, não mano, vou comer essa coisa, eu não preciso ser forte e tal, eu quero conviver de boa com os humanos. Enquanto tem outros que estão sempre em busca de poder ali na ganância, e mano, quanto mais forte ele for,
melhor. Então, por isso, eles preferem se alimentar tanto do sangue quanto do medo. E por conta disso, também não se sabe como os demônios envelhecem. Pois é, porque tem demônio que pode simplesmente nascer como criança. Tem demônio que pode simplesmente ter a aparência de um velho. Como que ele chegou a isso? A gente não sabe. Mano, esse pochito aqui, ó. Bom, e como eu disse, por conta disso, a maioria dos demônios eles são hostis com os humanos. Eles querem poder. Mas também os humanos eles podem fazer contratos com demônios. Alguns demônios eles se alimentam de uma forma meio alternativa. Como, por exemplo, ele acaba sendo amigável com o humano, faz um contrato e ele acaba pegando como recompensa alguma parte desse humano. Então, por exemplo, quando o Aki usa o demônio da raposa, ela fica com um pouquinho da sua carne ali, um pedacinho, que é o que ela usa para se alimentar. Outros demônios, eles podem até mesmo optar serem caçadores de demônios. Pois é. Só que, vou ser sincero com vocês que eles não necessariamente fazem isso por conta própria, e sim por pura ameaça. Como, por exemplo, a máquina faz com o Denji. Que é assim, ou você me obedece, ou eu vou te matar. Simples. E como não existe direitos humanos, direito dos demônios aqui nesse mundo, se ela matar um demônio, por mais amigável que ele seja, isso não vai dar nada pra ela. Ainda mais porque ela é a máquina, né? Mas vamos supor que é um cidadão comum. Se um cara simplesmente matar um demônio ali, por mais que ele ajude na segurança pública, Mano, o cara não vai responder a nada porque é um demônio. E existem até mesmo os demônios que eles são forçados a fazer contratos com humanos para os humanos poderem usufruir dos poderes dele. Isso acontece com um que eu não vou dar spoiler, e eu acho que ele ainda vai aparecer nessa temporada, mas eu prefiro não dar spoiler pra vocês. E aí assim, é bem difícil, mas os humanos e os demônios podem até mesmo criar um relacionamento emocional entre eles. E mais difícil ainda pode virar até mesmo um relacionamento romântico. Pois é. E uma curiosidade é que o trabalho de caçador de demônio é o mais bem pago de todo o Japão. A cada 20 japoneses, 7 são mortos por causa de demônio. Ou seja, a demanda é muito alta e os caçadores precisam dar conta disso. Por isso eles são muito bem pagos. Mas sabe o que também é muito bem pago nesse universo? O cara que clicou no like aqui nesse vídeo, se inscreveu no canal, porque esse cara é foda. Óbvio que ele vai ser pago, porque Chainsaw Man, mano, ou você se inscreve no meu canal e ganha muito, ou você corre risco de vida lutando com o demônio. Então, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Aproveita, confere aí os comentários que eu vou deixar os links dos mangás de Chainsaw Man, pois é, você pode comprar lá. Qualquer um comprando por link você me ajuda. E também vai estar lá todas as minhas redes sociais, tanto TikTok quanto Insta, que, mano, me acompanha por lá, muitas vezes sai bastante coisa lá e aqui fica um pouquinho parado, às vezes sai muita coisa aqui, lá fica parado, então vai acompanhando nas redes sociais também, que aí a gente, ó, firma um contrato, beleza? Vamos fazer esse contrato, você vai lá, se inscreve aqui, me segue lá e em troca eu prometo te dar entretenimento, olha só. Bom, mas tá bom, agora que a gente já falou das relações, eu disse que existem várias espécies de demônios, então vamos falar dessas espécies, eu tô enrolando muito. Vamos começar com os demônios simples, demônios normais. E eu vou tentar citar aqui que já apareceu na série pra gente não pegar spoiler, tá? Mas eu sei que vai ter um momento que eu vou precisar falar de um demônio que é um pouquinho de spoiler, mas eu vou dar um aviso aqui, provavelmente na hora assim, eu vou colocar um negocinho pra você pular, então não se preocupa, tá? Eu vou colocar, tipo, pule para tal, se você não quiser pegar spoiler desse demônio. Bom, vamos falar então do demônio normal. O demônio normal, ele é aquele demônio que ele vai ter os poderes padrões de demônios. Ele vai ter alguns a mais a ver com as suas espécies. Mais tarde nesse vídeo eu vou falar mais ou menos dos poderes deles. Mas ele tem os poderes normais de demônio. Eles são os demônios, os bichos feios e... enfim, eles são normais. Vamos lá. Spoiler. Sim, chegou o momento de spoiler. Então, vou deixar aqui, ó. Aqui no Pochita, ó. Olha aqui no Pochita vai estar aqui pra onde vocês vão ter que pular. Ih, Pochita. É isso aí, né, mano? Bom, então vamos lá. Tem os demônios primordiais. O que são os demônios primordiais? São simplesmente os demônios que naturalmente todo humano tem medo. Pois é,
Todo humano, por exemplo, tem medo de escuro. Em algum momento na sua vida você teve medo de escuro. Por mais que você fosse criança, recém-nascido, você teve medo de escuro. E é por isso que existe o demônio da escuridão. Eles são demônios primordiais. Eles são demônios muito fortes. E aí que tá. Os demônios primais, eles são tão fortes que eles nunca foram mortos. Então eles nunca nem pisaram na Terra. Graças a Deus, porque essa desgraça na Terra ia ser foda. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da... Outro tipo de demônio que existe são os demônios reencarnados, ou seja, demônios que morreram e depois eles voltaram para a Terra. Eu vou dar um exemplo simples, ok? Você sabe que lá no comecinho, é um mini spoiler, mas não é nada assim de spoiler que vai estragar a sua experiência. Então se você quiser pular de novo, olha aqui pro Potito, ele vai estar falando, mas não se preocupe. O demônio que foi reencarnado é o demônio morcego, aquele lá que come a Power, come o Miauzinho, enfim. O Dendy chega a matar ele e tal, só que depois ele volta. Ele volta reencarnado porque ele morreu lá no inferno, então ele voltou e, enfim, são simplesmente demônios que já morreram e agora eles estão de volta aí, às vezes com alguns fragmentos de memórias e muito putos. Bom, a gente tem os infernais, pois é. Os infernais são basicamente demônios que eles reencarnaram em cadáveres, pois é. E aí, um belíssimo exemplo que a gente tem é a Power. Ele não precisa necessariamente reencarnar num cadáver, ele pode só simplesmente chegar lá e matar alguém e reencarnar dentro dessa pessoa, que foi o que aconteceu com a Power. Como eles são reencarnados num cadáver, acontece que diferente dos híbridos, que eu já vou falar agora, ele pode sim se regenerar bebendo sangue. Diferente dos híbridos, eles podem ser mortalmente feridos e se eles morrerem, morreu, tá ligado? Mas eles podem também assumir sua forma demoníaca e também eles podem até mesmo fazer contrato com pessoas. Bom, então vamos falar agora então dos híbridos. Os híbridos são nada mais, nada menos demônios e humanos. Pois é, são humanos que são capazes de se transformar em demônios por conta de algum gatilho. Vou dar o maior exemplo de todos, que é o nosso protagonista, o Dendy. Ele é humano, mas ele pode se transformar num demônio quando ele puxa a cordinha no seu peito e ele se transforma no Chainsaw Man. As suas habilidades regenerativas são quase ilimitadas, sendo que você pode perder um membro que vai construir e até mesmo podem reviver se eles tiverem um número suficiente de sangue. E de acordo com a máquina, esse tipo de demônios são os mais raros de se encontrar. Pois é, tanto que muita gente nem sabe da existência deles. O Aki não sabia que existia esse tipo de demônio. Bom, mas agora vamos falar dos poderes que esses demônios têm. Que são os poderes padrões, tá? Todos os demônios possuem todos esses poderes que eu vou falar. Eles têm a capacitação do medo, que é basicamente quanto mais medo é associado a um nome, mais poderoso se torna o demônio que o possui. E isso aplica, inclusive, até aos demônios. Então, se muitos demônios têm medo do demônio da motosserra, é o que deixa o demônio da motosserra forte. Segundo poder é o consumo de sangue. Todos os demônios podem consumir sangue de outras criaturas para curar seus ferimentos. Alguns demônios eles têm um fator de cura tão potente que se tornam quase imortais. Detalhe que os demônios eles podem ficar até mesmo mais fortes se alimentando de outros demônios. Criação de contrato. Esse é, acho que, nome de estudo. Os demônios eles podem criar contratos com os humanos, o que faz com que os humanos peguem emprestado parte do seu poder em troca de um sacrifício. O sacrifício pode ser grande? Pode. Ou pequeno. O sacrifício pode ser, mano, você dá um braço no lugar de usar meu poder, enquanto você dá uma vida em troca de usar um poder. Posse de cadáver. Esse é outro poder também que, como eu expliquei mais acima, é o que origina o infernal, mas tem uma coisa interessante que eu quero adicionar aqui, que é falar que se o cérebro desse cadáver estiver intacto, o demônio reencarna com a personalidade do cadáver que ele está possuindo. Às vezes até mesmo os demônios podem reviver as memórias que esse cadáver teve. Pois é, isso é sinistro. Bom, e a última habilidade é reencarnação, que é o que eu disse, se morre na Terra vai para o inferno, se morre no inferno vai para a Terra, se morre na Terra vai para o inferno. Uma hora depois. Se morre no inferno vai para a Terra, se morre na Terra vai para o inferno e fica isso aí infinitamente, por isso que um demônio nunca morre. Toda vez que eles reencarnam,
Suas memórias e sua personalidade são redefinidas, como eu já disse. Se um demônio hostil morrer, ele pode simplesmente reviver e ser amigável com os humanos, porque é a outra pessoa. Pois é, isso é bem interessante, inclusive. Bom, e aí todos os demônios eles têm habilidades únicas. Pois é, habilidades que vêm do seu nome. Por exemplo, o Denji, ele pode simplesmente ter umas motosserra muito louca e sair rasgando todo mundo. Por quê? Porque ele é o demônio da motosserra. Ao mesmo tempo que o demônio do morcego, por exemplo, pode simplesmente abrir umas asas e sair voando. Não é qualquer demônio que pode fazer. Então são habilidades únicas que cada demônio possui, tá? E aí você me pergunta qual que é a maior fraqueza dessa galera. São as emoções positivas. Pois é, assim como o medo transforma um demônio em mais forte, o amor e a admiração das pessoas a um certo tipo de demônio transforma ele em demônios muito fracos, porque isso acaba roubando a força deles ao invés de dar mais força. Bom, e por esse vídeo é só. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu vou falar mais de Chainsaw aqui, porque é uma das obras que eu mais gosto. Foi o primeiro mangá que eu li na minha vida. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui para você não perder os próximos vídeos. Eu vou falar já de uma galerinha mais pra frente. Se você deu o like também, pode deixar aí. E não se esquece de acessar lá embaixo, caso você esteja interessado nos mangás. Compra usando meu link, assim você me dá um pouquinho mais de dinheiro e você não paga nada mais por isso. Então você me ajuda sem pagar nada mais. Sendo assim, dá um tchauzinho ali pra eles, Potita. Ó. Sendo assim, muito obrigado por terem assistido mais uma vez. Valeu, falou!